Boa noite, meus amigos, minhas amigas. Estou aguardando que alguém me diga como estamos nós. De imagem e de som. Nós vamos elevar o pensamento a Jesus, agradecer a oportunidade do aprendizado, agradecer a oportunidade do dia já vivido, e abrir o coração em oração, agradecendo a direção do Núcleo de Estudos Caibara Chútil, Estudos Espíritas, agradecer aos tutores espirituais, agradecer a Deus pela vida que nos oferece a cada instante. E abrir o coração, tal como ele está, com toda a imperfeição que carregamos em face dos nossos caminhos, dos nossos relacionamentos, em face mesmo da nossa imperfeição. E agradecer. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, e seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, perdoa-nos, Pai, as nossas dívidas, em medidas iguais a que perdoamos as dívidas do próximo. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal, porque teu é o reino, o poder e a glória por todo sempre. Assim, Jesus, agradecidos e agradecendo aos espíritos amigos que cuidam desses nossos trabalhos, nós damos por aberto o nosso aprendizado dessa noite. Que assim seja. Hoje, especialmente, nós vamos falar sobre o título É absurdo pensar que o filho tenha de pagar pelos pais. Isso era, como é que eu coloco para vocês? Na antiguidade, por não saber explicar os efeitos do nosso modo de ser, de pensar e de agir nas futuras encarnações, ou seja, quando nós erramos, carregamos esse erro para o mundo espiritual e trazemos esse erro de volta, marcado em nosso corpo perispiritual, que reflete em nosso psicossoma, ou corpo físico, né?
Por isso nós vemos criaturas que chegam aqui com deficiência física. Então, por não saber explicar, a própria igreja entendeu que era um castigo de Deus e que os filhos deviam pagar pelo comportamento dos pais. E a igreja que entendeu por muito tempo que o sexo era um pecado, né? Por não conseguir avançar na linha de raciocínio, que se Deus criou o sexo, esse sexo é fonte de procriação. E Deus criou, e sendo assim, não há pecado. O que acontece é que nós, enquanto criaturas humanas, nós vacilamos, nós é que excedemos. Só que esses excessos, nós é que vamos pagar, e não os nossos filhos. Então, quando chega para nós um filho deficiente, não é que esse filho está pagando os pecados do pai, os pecados da mãe. Não, de maneira nenhuma. Porque nós, na condição de aprendiz espírita, nós entendemos que essas situações, que essas condições são efeitos das nossas vidas anteriores, né? São o resultado das nossas vidas anteriores, que nós carregamos na consciência, e na hora de reencarnar, nós traduzimos esses problemas para o corpo. Então, se ontem nós utilizamos os pés nos caminhos errados, e aqui, quando eu estou dizendo caminhos errados, aqueles caminhos que levam ao crime, aqueles caminhos que levam ao roubo, aqueles caminhos que levam à violência contra o próximo. Então, obviamente, nós vamos traduzir essas condições adversas no nosso corpo. Assim como nós trazemos os talentos, nós vemos, nesses dias atuais, nós estamos vendo crianças tocando piano, tocando música clássica nos pianos. Então, onde que essas crianças aprenderam? Se mal acabaram de chegar, que provavelmente não sabem nem ler ainda. E, no entanto, desenvolve no piano músicas de Sebastian Bach, músicas de Frédéric Chopin, né? De Mozart, porque isso está na consciência da criança, está no seu aprendizado anterior. Agora, por que é que quando aparece uma criança nessas condições, com talento já desenvolvido, ninguém comenta nada? Então aí não é o filho pagando pelo pai, né? Então, e por quê, né? Um espírito que reencarna junto a pais espiritualmente devedores, eles têm que pagar pelos erros desses pais. De maneira nenhuma. Isso é ilógico e, como diz o título aqui, é absurdo pensarmos dessa maneira, né? Porque não faz sentido. Eu erro, aí quando meu filho reencarna, ele chega aqui todo deficiente, porque eu errei ontem. E esses erros são de vidas passadas. Então, não faz sentido de maneira nenhuma.
E Manuel Filomeno de Miranda nos traz algumas informações. É absurdo pensar que o filho tenha de pagar pelos pais. A aparente hereditariedade compulsória, assim como a injunção moral atuante em determinado indivíduo, fazendo recordar algum ancestral, explica-se em razão de ser aquele mesmo espírito, ora renascido no clã, para dar prosseguimento a realizações que ficaram incompletas, ou refazer as que foram perniciosas. Eu entendo que esse texto já explica tudo. Então, o espírito, ele vai reencarnar e ele tem que continuar uma tarefa que ele começou e não conseguiu terminar na vida anterior. E essa tarefa é muito bonita, é muito complexa, é muito inteligente. Então, aí, o que acontece? O espírito tem esse direito de levantar o histórico genético da família e voltar com as mesmas características anteriores, ou pelo menos bem parecidas. Assim como, quando ele tem que arcar com as consequências adversas do seu comportamento em vida anterior, os seus, como é que eu digo assim, os seus tutores vão preparar para que ele lembre sempre. Aquele que viveu na vida anterior, para que a família entenda isso. E isso não é um pagamento. Sabe? Não é porque um casal praticou sexo, a mulher engravidou. O sexo não é pecado, gente. O que é pecado, o que está errado, são os nossos comportamentos. Então, não é por isso que um filho vai pagar. E depois tem uma coisa que sempre me intrigou, né? Nós vamos visitar um casal que deu à luz a uma criança e essa criança está problemática. Veio numa injunção adversa. Ela não tem o corpo perfeito do ponto de vista humano. E os pais são sadios. Quando é que esse pai errou? Em vida anterior. E como é que a justiça divina vai colher esse filho para ele pagar pelo erro que o pai ou a mãe cometeu em vida anterior? Então, há uma imensa contradição nisso. E realmente, como diz o irmão Manuel Filomeno de Miranda, é um absurdo acreditarmos nisso, né? Que o filho vai pagar pelos erros do pai. Não tem cabimento, não tem sentido, não é lógico. Né? Então, por essas condições, né, que o espírito recorda alguma ancestralidade, explica-se em razão de ser aquele mesmo espírito, olha bem, aquele mesmo espírito, ora renascido no clã, para dar prosseguimento a realizações que ficaram incompletas, ou refazer as que foram perniciosas, né? E só esse motivo já liberta o filho de pagar pelos pais ou pelos avós, o que constituiria, e nisso nós temos que entender
urgentemente o que constituiria, se verdadeiro fosse, uma terrível e arbitrária imposição da justiça, que mesmo na Terra tem código penalógico mais equilibrado. E como se a criança que chegou com algumas dificuldades está pagando pelos pais, como é que nós vamos analisar, entender e justificar o erro cometido pelos pais num passado que nós desconhecemos? Não tem lógica, realmente é um absurdo. Então, é preciso que a gente entenda uma série de coisas que acontece conosco mesmo. Em nosso caminhar ao longo do tempo, ao longo de todas as vidas. Por exemplo, os pensamentos nossos, largamente cultivados, levam o indivíduo a ações inesperadas, como decorrência da adaptação mental que se permitiu. Então, eu me envolvi com crimes, com roubos, estupros, e eu vou ficar com esses pensamentos, com o efeito dessas ações na minha consciência. E eu vou trazer para uma próxima vida. Eu perco o direito de ter um corpo saudável porque eu matei alguém, porque eu suicidei, coisas desse tipo. Hoje a gente sabe que um suicida, por exemplo, que atirou no seu cérebro, ele vem com idiotia. E isso não quer dizer, em instância nenhuma, que ele está pagando pelos erros do pai ou da mãe. Realmente não faz sentido acreditar nisso, principalmente nos dias de hoje, que nós temos a doutrina dos espíritos nos ensinando que toda semeadura requer uma colheita. Então, eu semeei o mal, eu semeei discórdias, eu semeei separações, eu vou recolher isso no futuro. Eu semeei o desamor, eu semeei o ódio, eu vou recolher isso no futuro. Serão a minha colheita no futuro. Então, não tem nada a ver com o pagamento dos erros dos pais, né? Então, nós desencadeamos uma ação durante uma vida. Os efeitos dessa ação nós mesmos vamos incorporar ao modus vivendi posterior da nossa vida. Isso é da lei. A justiça de Deus, ela é equitativa, equilibrada, harmônica em todas as circunstâncias. Se nós errarmos, vamos recolher as pedras do nosso erro. Se acertarmos, vamos recolher as benesses do acerto. Isso é lógico, isso é sensato. Então, repetindo, é realmente um absurdo pensar que o filho vai pagar pelos pais. Se o filho chegar aqui com dificuldades, é porque ele cometeu erros. Então, e nós sabemos hoje que nessas circunstâncias, pode ser não, é uma prova para o filho e expiação para os pais. Isso muda a característica
daquilo que se acreditou no passado, por imposição da ignorância. Porque ontem nós não sabíamos os efeitos da reencarnação em nossas vidas. Mas hoje nós sabemos. Desde 1857, nós estamos sabendo disso. Então não tem como, né? Como se diz? Queremos aplicar no filho os nossos próprios erros. Queremos nos isentar das consequências desses erros. Não. Se o filho ou a filha vir com alguma dificuldade, é efeito das suas vidas mesmo, das suas condutas, do seu modo de ser, do seu comportamento, dos erros cometidos. Então, a gente precisa aprender a analisar as coisas do ponto de vista da lógica, da justiça do Pai, né? Nós temos um amigo que é deficiente visual e, segundo o relato dele, foi uma negligência médica. Mas por que essa negligência acontece? Por que determinada criatura tem que estar envolvida num erro que o médico vai cometer? Sabe, a negligência, quando a gente fala em negligência, parece que o médico cometeu o erro e prejudicou a pessoa. Ah, mas Ademar, aconteceu sim, aconteceu. O erro aconteceu. Mas nós não podemos debitar apenas, ou melhor, acreditar apenas na conta do médico os efeitos desse erro. Os efeitos como se diz, dessa conduta profissional. Há injunções espirituais envolvendo essa situação, em tudo. Nós vemos hoje pessoas em situação de rua, como se diz, é fruto da economia mal gerenciada, mal administrada, é fruto da ausência de emprego, mas observa que há um efeito espiritual em tudo isso. Nós vemos pessoas, a gente já viu pessoas na rua que são entrevistadas e que têm uma lucidez, têm um conhecimento político muito forte. E o que estão fazendo na rua? Agora vão para a rua e se entregam aos efeitos da vida de rua. Então, nós, aprendizes do Espiritismo, nós temos que pensar muito sobre isso, para entender o que está acontecendo. Então veja aqui, mesmo quando não se convertem em atitudes e realizações, por falta de oportunidade, aquelas aspirações mentais, vividas em clima interior, apresentam-se como formas e fantasmas que terão de ser diluídos por meio de reagentes de diferente ordem, para que se restabeleça o equilíbrio do conjunto espiritual. Então, a criatura hoje, que está com a diversidade, que está com deficiência física, né? Com certeza ela fica por muito tempo pensando: por que isso aconteceu comigo? Qual é a razão disso? Onde a raiz desses fatos? Né? É o que nos está dizendo aqui, ó. Aquelas aspirações mentais que nós não resolvemos antes, que nos levou a cometer os erros, elas continuam
na nossa consciência. Porque nós não solucionamos. E sendo assim, como culpar os nossos filhos dos erros que nós cometemos? Então, nós vemos situações aqui na Terra de homens que se relacionam com 3, 4, 5 mulheres e têm filhos com essas mulheres. Então, e não consegue dar conta da educação, do amparo para todas essas criaturas. E lá no futuro, quando esse pai reencarnar, ele vai trazer dificuldades. Entende? Aí vai nascer numa injunção que permita, inclusive, que nós enxerguemos isso. Então, não é, por exemplo, esse pai hoje é filho e ele não está pagando pelo erro desse pai atual, que às vezes não cometeu nada, que às vezes é uma criatura espiritualmente honesta, equilibrada, sensata, que está vivendo, cuidando da sua vida. E por quê? Esse filho tem que ser, como é que eu digo, relacionado a erros que a gente nem conhece. É estranho, né? Pensar desse jeito, né? O que nós temos que entender, em se tratando de consequências espirituais, consequências morais, nós temos que entender que, conforme a constância mental do nosso modo de ser, conforme a constância mental da ideia, aparece uma correspondente necessidade de emoção. Porque está tudo relacionado em si. Nós temos uma ideia que é o que a gente chama hoje de recorrente. Então, constantemente ela está na cabeça. É por isso que algumas pessoas suicidam, porque a ideia vai e volta, até que chega um momento que ele não suporta mais a presença dessa recorrência e ele executa a ação. Depois vai sofrer muito tempo, né? Porque não deu ouvidos à sensatez, ao equilíbrio, à harmonia, à fé. Então, como diz o Manuel, conforme a constância mental da ideia, aparece uma correspondente necessidade da emoção. Então, as emoções desalinhadas que muitas pessoas têm nos dias de hoje, ela é fruto de uma constância mental, que vamos dizer assim, transladada de vidas passadas para o mundo espiritual, do mundo espiritual para cá. Nós trazemos, está em nós, nós geramos essas condições. Todos esses condicionamentos estabelecem o organograma físico, mental e moral da futura empresa reencarnacionista, a que o espírito deve se submeter, ante o fatalismo da evolução. Porque só vai evoluir aquele que estiver saudável. Saudável fisicamente, saudável espiritualmente. Por que saudável fisicamente?
Porque nós só conseguimos a condição de saúde física quando temos a saúde espiritual plena. Aí não interferimos na harmonia, no equilíbrio, no bem-estar, na saúde do corpo físico. Não interferimos. Então, é preciso o quê? Que busquemos abrir a mente para entender que nós somos herdeiros de nós mesmos. Enquanto pais, enquanto filhos, né? O relacionamento nosso durante várias vidas vai gerar afinidades, vai gerar ganhos espirituais. Assim como a presença constante de espíritos necessitados à nossa volta é porque nós, enquanto pais, estamos endividados com essas criaturas. E aí eles virão até que a gente consiga um equilíbrio nessa nossa relação com os espíritos que se aproximam de nós. Então, fazendo um paralelo, né? E apenas um paralelo, Kardec diz assim, quer resolver a questão da influência de espíritos malignos, maldosos, espíritos bulhentos, espíritos ignorantes? É simples. Basta apenas então somente conquistarmos as amizades de espíritos bons. Ah, Ademar, como é que consegue isso? Com a nossa conduta, com o nosso modo de ser. Quando buscarmos aplicar o Evangelho em nós mesmos, ao invés de ficarmos achando que somos capazes de resolver a vida dos outros. E aí, para os outros, nós temos N soluções. Mas esquecemos que nós somos um problema ambulante. Somos um problema vivo. Somos, como diz a própria doutrina espírita, herdeiros de nós mesmos. E se estamos envoltos com condições, com situações adversas, alguma coisa temos que pensar a respeito. Por que está acontecendo isso? Então, antes, é muito simples. Não. Esses filhos estão pagando pelos erros dos pais. E nós falávamos isso sequer sem conhecer a vida desses pais. Que erros esses pais cometeram? Às vezes as criaturas estão ali vivendo uma vidinha simples, tranquila, e chega um filho ou uma filha em condições estranhas. Quem está pagando o quê? Os pais? Os filhos? Não. Nós somos herdeiros de nós mesmos. E aí, vamos arcar com condições adversas a partir de nós mesmos, a partir da nossa conduta. Né? Então, vejamos aqui. Repetindo aqui para a gente ligar o assunto. Conforme a constância mental da ideia, aparece uma correspondente necessidade da emoção. Todos esses condicionamentos estabelecem o organograma físico, mental e moral da futura empresa reencarnacionista. Isso nos mostra que nós levamos para a nossa futura reencarnação exatamente essas condições, um programa que reflete as nossas necessidades físicas, mental e moral. E essas necessidades não é apenas, então, somente para viver aqui,
mas para ajudar a resolver os problemas dos nossos erros no passado. Então, é preciso entender isso, que é tão entranhadamente conjugado no processo da reencarnação, que em qualquer período da existência são articulados ou desfeitos sucessivos equipamentos que procedem da ação de um sobre o outro. Entendemos isso? Então, quando nós estudamos o Livro dos Espíritos, nós vamos ver aqui, parentescos e filiações, da volta do espírito para o mundo físico, da volta do espírito do mundo físico para o mundo espiritual. As condições que nós chegamos, com tudo aquilo que nós vivemos. Nós já dissemos aqui que nós não temos medo da morte, a morte física. Porque nesse momento aqui, nós estamos conversando e nós não lembramos, na outra vida, em que momento nós desencarnamos. O que levou o nosso corpo a falecer. Que as condições espirituais nós ficamos depois do falecimento desse corpo. Nós não lembramos. Então, como ter medo da morte, se nós desconhecemos esse momento? Então, o que nós temos medo é com quem nós vamos viver, em que condições emocionais, psicológicas, espirituais nós estaremos na outra cortina existencial. Outro dia eu estava vendo a Maísa falar, olha, o seu ente querido faz 50 anos que desencarnou. E nós estamos aqui. O nosso modo de viver, o nosso modo de pensar, o nosso modo de agir, nos leva a uma evolução emocional e moral para vivermos com esse ente querido no mesmo patamar. Mas não, nós ficamos aqui a pensar em soluções esdrúxulas, esquisitas, estranhas, pensar que um filho vai pagar pelos pais, que parece cômodo. Agora, por que nós estamos condenando o nosso filho? Ele tem que pagar a dívida do pai? Não. Todos nós estamos na seara da evolução para resolvermos a nossa vida. E nos reunimos em família para, como é que eu digo assim, nos ajudarmos mutuamente na solução dos nossos problemas. Mas ajudar mutuamente não é assumir o erro do outro e nem assumir consequências do erro do outro, não. Mas com amor, com carinho, com um relacionamento sensato, diminuirmos o efeito dos nossos erros no passado, nos dias de hoje. Porque isso é possível. Desde que nós nos desfaçamos do orgulho, do egoísmo, da vaidade, nós estaremos em condições de resolver essas questões de relacionamento, de harmonia, a benefício de todos. Eu não posso viver bem e não prestar atenção no viver dos meus parentes,
dos meus filhos, das minhas filhas. Porque incidem diretamente na minha vida. E se há essa incidência, eu vou sofrer ou ficar feliz conforme o efeito dessas incidências. Por um outro lado, tem a ação dos desafetos. E vamos colocar apenas, então, somente os desafetos, que procuram, de algum modo, atrapalhar o nosso caminho, o nosso movimento. Então, é preciso buscarmos o entendimento, o conhecimento lógico de como é a justiça de Deus. Que não vai ser injusta, ser, como se diz, parcial, em benefício desse ou daquele. Não. A justiça divina é simplesmente imparcial. Então, eu criei as condições de receber algum benefício, esse benefício vai chegar. Eu não criei e chegou para o meu irmão, chegou para o meu pai, para minha mãe, para minha filha. Não adianta eu reclamar, porque eu não criei a condição ideal. E depois, né, é muito fácil eu entender que o filho está pagando pelos defeitos dos pais quando é na casa do vizinho, né? E quando é na minha casa? Aí eu vou reclamar, eu vou trocar de mal com Deus, porque eu não acho justo que Deus me mande um filho com deficiência, que afinal de contas eu não fiz nada para merecer isso. Mas é uma série de coisas que nós temos que observar para entender, né? Tem casais que passam, às vezes, 3, 4, 5 anos para conseguir uma gravidez para vir um filho. Durante esse processo, é preciso tratamento médico, tratamento psicológico, para criar condições até de merecimento. Tem mulheres que não conseguem engravidar de maneira nenhuma. Quer melhorar isso? Vai lá e adota um filho, uma filha. Eu tenho uma amiga aqui. No momento eu não vou dizer. Mas eu conheço situações que a mulher abortou. Mas depois aparecem situações e ela vai recolhendo sobrinhos e vai cuidando desses sobrinhos. Então, esse aborto, do ponto de vista moral, ele vai perdendo o efeito em termos de consequência. Porque abortou um, mas recolheu 5. Entende? O que nós precisamos é entender as nuances, como é que eu digo? Os efeitos da lei divina em nossa vida. Não tem as nossas medidas, de maneira nenhuma. E nós precisamos deixar de acontecer alguma coisa, vai acusar os filhos por estar pagando pelos pais. Nós desconhecemos a vida espiritual desses filhos, não só no mundo espiritual, como em vida
física anterior. O que precisamos é desbravar o conhecimento. Porque Deus perdoa os tempos da ignorância. Mas depois que a gente conhece, aí não tem perdão mais. Nós temos coisas no Evangelho que parecem até contraditórias. Deus perdoa aquele que sabe perdoar. Se nós não sabemos perdoar, como exigir perdão para nós? Parece estranho, né? Mas é a lei. Aí a lei é lógica e é equilibrada. Então, veja bem aqui. O espírito, em termos do que acontece com a gente nas nossas reencarnações. O espírito aspira e o perispírito age sobre os implementos materiais, dando surgimento a respostas orgânicas ou a fatos que retornam à fonte original, como efeito da ação física, que o mesmo corpo transfere para o ser eterno, concedendo-lhe crédito ou débito, que se incorpora à economia da vida planetária. Tal é a lei. Então, observa que o espírito aspira e o perispírito vai reunir esses elementos e vai levar à fonte original. Qual a fonte original? O nosso modo de ser no mundo espiritual. Quando a gente chegar lá, né, observa, por exemplo, um ente querido desencarnou. Por uma questão de lógica, nós precisamos esperar pelo menos 1 ano para recorrer a uma psicografia. Por que, Ademar? Porque o espírito sai daqui, por exemplo, viveu 80, 90 anos. Ele vai levar um tempo, que é claro que não é 1 ano, mas para se adaptar no mundo espiritual. Ele tem que analisar e avaliar a sua vida vivida nessa atual encarnação, fazer avaliações de vidas anteriores para entender se viveu bem, se não viveu bem, se ganhou, se não ganhou, se não ganhou e foi, como é que eu digo, o tempo foi disperso por falta de movimento, por falta de ação, ou ganhou bastante. Atuou, aprendeu, amou os inimigos. Então, esse vai ter bastante resultado positivo. Agora, todos nós vivemos aqui em harmonia, todos nós agimos sempre com educação e respeito, a todo instante. Todos nós amamos o próximo como a nós mesmos, todos os dias. Agora, quando chegamos no mundo espiritual, tudo isso vem à consciência. Quando nós ganhamos condições de voltar, nós vamos reunir tudo isso, fazer uma avaliação da nossa força espiritual para voltar, com os efeitos de erros, de omissões, né? Reunimos isso e viremos. Agora, aquele que cometeu erros do tipo crime, estupro, abandono, nós vemos hoje que parece que está havendo uma facilidade de pais abandonar filhos. Isso vai ter um efeito negativo no futuro. Depois a gente vê pessoas por aqui que estão sozinhas.
vive lá numa distância, em condições de pobreza, aparece abandono. É o efeito de como viveu ontem. É simples assim. Então, imagina um pai que abandonou 3 filhos. Por que abandonou? Porque quer continuar vivendo como solteiro, como se a vida de solteiro fosse uma vida desregrada e irresponsável. Não, a vida de solteiro não é desregrada e nem é irresponsável. Nós é que fazemos isso. Aí amanhã vai ter que ajustar. Não é cobrança. Não é castigo. Não é punição. É ajuste. Nós entramos em desarmonia com a vida. Porque a nossa vida, ela é, como é que se diz? Nós temos que ter uma responsabilidade com tudo. Com filhos, com netos. Nós não temos que criar netos, não. Criar os netos é uma responsabilidade dos pais, que são nossos filhos. Em situações de emergência, nós vamos lá e ajudamos. Essa história de ser segunda mãe, segundo pai, isso aí é conta da carochinha. Porque os pais são os nossos filhos, a responsabilidade é deles, não é nossa. Então, porque amanhã, se acontece alguma coisa, os efeitos positivos ou negativos serão dos pais. Agora, de maneira nenhuma é possível admitirmos que os nossos filhos estão pagando pelos nossos erros. Nós nem conhecemos o que nós erramos no passado. Então, se chegou um filho com alguma dificuldade, com alguma deficiência, vamos abraçar essa tarefa e para ajudarmos esse filho a resolver as suas questões. Sem ficarmos pensando que isso ele tem que pagar sozinho ou que está pagando pelos nossos erros, erros que nós nem conhecemos. Não, nós temos que juntar forças, juntar recursos, sejam poucos ou muitos, não importa. Porque o grande recurso todos nós temos na alma, que é um sentimento por excelência, que está lá no Evangelho. O amor é o sentimento por excelência. E ele vai nos ajudar a resolver essas questões. Nós precisamos pensar de como ajudar isso. Eu já disse para vocês aqui que eu tive um irmão mais velho que nasceu com um tumor no cérebro. Quando ele tinha crises, ele ficava agressivo? Ficava. Mas quando ele estava bem, ele ia fazer alguma coisa que beneficiasse a nós enquanto irmãos mais novos, que beneficiasse mamãe, porque o papai já tinha desencarnado. Então observa que na essência a criatura tem a bondade, mas a dificuldade do tumor no cérebro levava ele ao desalinho. E só a mamãe conseguia apaziguá-lo, pacificá-lo. Então, agora, esse filho está pagando pelos erros da mamãe? Do papai? O papai que nem estava mais presente? E nós precisamos entender a vida para saber que Deus não erra de maneira nenhuma. O que chega para nós é nosso. Seja bom ou ruim, é nosso. Nós estabelecemos medida do que é ruim, do que é bom. Mas Deus sabe das nossas necessidades. Então, uma provação, uma expiação, sempre é necessária. Agora, mais necessário ainda
é procurarmos entender. Por que é assim? Entende? É por alguma coisa. Eu me lembro de alguma coisa da biografia que eu li do Aleijadinho e do livro Confidências de um Inconfidente, pelo Espírito Tomás Antônio Gonzaga, em que o Aleijadinho viveu bem até os 40 anos. Depois chegou a hanseníase nervosa, que nós chamamos de lepra por muito tempo. E o Aleijadinho continuou trabalhando, continuou criando. É, até os dias de hoje, o maior artista de escultura que nós conhecemos. E que trabalhou constantemente com o quê? Com os santos da Igreja Católica. Por que será que ele trabalhou sempre com os santos? Então, ele chegou ao cúmulo de cortar o próprio dedo de tanta dor. Mas sempre teve um amor especial pelo povo. Ele permitia que o povo, inclusive ele permitia que o povo o chamasse de Aleijadinho, mas qualquer autoridade, qualquer político, qualquer religioso que tivesse influência, que o chamasse de Aleijadinho, pronto. Ele ia sacar cobras e largatos para ajustar as coisas, né? E fazia coisas contra o sistema de escravidão. O Aleijadinho fez um chafariz, agora não me lembro que cidade que foi, em que ele fazia a água sair dos seios da estátua. Por que ele fez isso? Para mostrar que o sistema estava mamando no seio das negras. Indevidamente. Ele fazia esse tipo de coisa. Então, por exemplo, ele mandou vir para ele uma camisa de seda. E o negro não tinha direito de vestir uma camisa de seda. E ele foi numa festa na casa da mãe do Cláudio Manuel, o poeta, com camisa de seda. E as outras autoridades, os convidados, ficavam de boca aberta, como esse negro feio, deficiente, pode usar uma camisa de seda. Mas ele fazia esses desafios, porque precisava mostrar ao sistema estabelecido que aquele modo de comandar a vida, batendo, matando, não era certo. Que o negro era tão gente quanto o branco. E ele procurava fazer isso, né? Agora, quando a gente pensa, né, no modo como foi colocado as coisas, né? O filho paga pelos erros dos pais. Veja bem aqui, no capítulo no Livro dos Espíritos sobre a infância, o Kardec pergunta: é tão desenvolvido quanto o de um adulto o espírito que anima o corpo de uma criança? Resposta: pode ser até mais, se mais progrediu. Apenas a imperfeição dos órgãos infantis o impede de se manifestar. Obra de conformidade com o instrumento de que dispõe. Então, observamos que o espírito é adulto, o corpo é infantil. E o espírito não pode se manifestar porque o seu cérebro ainda está em desenvolvimento. Se manifestar com a inteligência já adquirida. Quando nós entendemos isso, nós vamos ver a impossibilidade de um filho pagar pelos erros do pai. Entendemos? Né?
abstraindo do obstáculo que a imperfeição dos órgãos opõe à sua livre manifestação, o espírito numa criancinha pensa como criança ou como adulto. Desde que se trate de uma criança, é claro que não estando ainda nela desenvolvidos, não pode os órgãos da inteligência dar toda a intuição própria de um adulto ao espírito que a anima. Então, nós vemos que a clareza, que as respostas à inteligência da alma reencarnada está no livro dos Espíritos. Então, é importante que a gente aprenda, observe, estude, para não simplesmente aceitar o que vem de fora, só porque foi fulano que falou ou ciclano que falou. Então, é bom a gente entender como é que os nossos filhos chegam aqui e que eles estão pagando ou estão felizes por tudo aquilo que fizeram em suas vidas anteriores. Tá bom? Que Deus nos abençoe, que nos ilumine sempre, né? Para que consigamos continuar caminhando, sem que os fatos da vida nos metam medo, sabe? De maneira nenhuma, porque não é preciso ter medo para viver, né? Mas que o nível de aproveitamento seja cada vez mais alto. Que Deus nos abençoe, que nos ilumine sempre. Vamos elevar o pensamento em oração para encerrarmos o nosso aprendizado dessa noite. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino. Assim na terra como em todo o universo. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa-nos, Pai, as nossas dívidas, em medidas iguais a que perdoamos as dívidas do próximo. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Porque teu é o reino, o poder e a glória por todo sempre. Assim, Jesus, agradecidos, nós damos por encerrado o nosso aprendizado dessa noite. Que assim seja. Que assim seja.